Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito alegre por estar com você nesse momento para compartilharmos da palavra de Deus e de termos nesta ocasião a oportunidade de estudar mais um assunto relacionado ao tema da oração. E nós estamos juntos com o objetivo de sermos edificados mutuamente. Estamos juntos com o objetivo de buscarmos a graça de Deus e de vivermos para a glória de Deus nesse nosso tempo de caminhada na terra. O assunto que eu lhes trago hoje é uma reflexão baseada no texto de Tiago, capítulo 5, versos 13 a 18, que faz, então, menção do tema a oração e a cura. E nós vamos, então, nesse tempo que passarmos juntos, discutir um pouquinho alguns conceitos a respeito da cura, a respeito da restauração do ser. E eu convido você para lermos juntos a passagem de Tiago, capítulo 5, versos 13 até 18. Vamos lá. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Orar. Oração, nós já vimos no vídeo anterior, que pode ser vista sob a perspectiva de súplica, oração, intercessão e ações de graças. Hoje, nós vamos recordar apenas que oração é, na verdade, uma espécie de comunicação entre Deus e os homens, mediante a qual estes entram no santuário celestial, recordam ao Senhor suas promessas e instam-lhe a mostrar na realidade, quando a necessidade o requer, que aquilo em que acreditaram, simplesmente em virtude de sua palavra, não era em vão. Estas palavras são de João Calvino. E ele prossegue: vemos, pois, que Deus não nos propõe coisa alguma a esperar dele, sem que, ao mesmo tempo, mande que a peçamos pela oração. Tão certo é o que dissemos, que com a oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. A oração, portanto, sob a ótica bíblica, é o exercício mais elevado que um ser humano pode realizar em relação a Deus, porque, na verdade, o procura de maneira submissa, de maneira dependente, para abrir o seu coração, para confessar os seus pecados, para louvar o nome de Deus, para engrandecer o nome de Deus e, ao mesmo tempo, para compartilhar da amizade que Deus oferece
apesar de ser tão grandioso, majestoso, transcendente, absolutamente outro, no sentido de não ter qualquer semelhança com a sua criatura no sentido divino. É claro que no sentido das qualificações humanas, Deus não apenas conferiu parte dos seus dotes, dos seus dons, dos seus atributos pessoais, como também viveu entre nós, exibindo esses atributos e fazendo com que nós pudéssemos observar Deus homem, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, agindo na terra e, naturalmente, o que muito se destaca da biografia de Jesus Cristo é que ele era, apesar de Deus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, um homem de oração. Nós temos outros homens de oração, mulheres de oração na Bíblia, e várias dessas orações estão grafadas, estão registradas nas Escrituras, que nós podemos usar. Então, o que deve ficar claro para nós, realmente, é que a oração, ao lado da leitura da palavra, ao lado da meditação e de outras coisas espirituais que nós façamos, a oração é a forma mais elevada de nós compartilharmos com Deus o nosso coração. Mas quando tratamos da cura, a cura, fui procurar aqui o conceito de cura, e nós temos o seguinte: a palavra latina cura significa cuidado, e ela chegou ao português precisamente como cura. Não é necessariamente a restauração final, mas nós a entendemos assim. O conceito refere-se ao ato e ao resultado de curar, ou seja, fazer com que uma pessoa ferida ou um doente recupere a sua saúde. Então, a cura, dessa maneira, é o processo de restauração da saúde. Então, quando nos referirmos a este assunto de oração e cura, nós devemos fazê-lo sob a perspectiva de oração como um processo de comunicação com Deus, pelo qual nós apresentamos a Ele as nossas necessidades, inclusive as necessidades de restauração ou necessidades de cura, e a cura consiste exatamente no processo de Deus restaurar a nossa saúde. Nós vamos ver mais adiante que a restauração de uma pessoa é um processo completo, holístico. E é importante nós sabermos que nós podemos orar pela cura de alguém, não apenas do ponto de vista físico, mas de todos os outros pontos em que a pessoa está sendo afetada. Continuando aqui a nossa exposição, nós vamos então caminhar para mais uma reflexão. Quando nós pensamos em restauração, nós devemos nos lembrar que a cura se aplica a qualquer ser vivo da natureza. Se há um animal ferido, se há uma árvore ferida, cheia de pragas, se há uma área depredada, a cura consiste exatamente em nós devolvermos a saúde para aquele ser vivo. Então vamos imaginar que um dos animais de estimação que a gente tenha se fira ao entrar em contato com um vidro quebrado ou alguma coisa assim. Nós podemos exercer o nosso processo de cura por meio das ataduras, da desinfecção do local, do tratamento com remédios. Nós podemos sim ser agentes de cura, mesmo sem oração. Mesmo sem oração.
Entretanto, nós devemos nos lembrar que a vida de cada ser vivo está nas mãos de Deus. Repito, a vida de cada ser vivo está nas mãos de Deus e depende dele a cura, depende dele a permanência do ser entre os vivos, não é? Não depende de nós. A palavra de Deus nos diz que não cai uma folha sem que seja da vontade de Deus. A palavra também diz que um pardal não cai sem que seja da vontade de Deus. Então, a própria natureza está sujeita aos desígnios divinos. Mas quando falamos de cura, nós temos que nos lembrar que cura, ainda que nós possamos ser curados não fazendo nada, não é? De repente nós temos um mal-estar e por meio de descanso, por meio de algumas providências que a gente tome, que são simples, cotidianas, nós sejamos curados daquele mal momentâneo que tivemos, nós precisamos nos lembrar que a restauração, a cura, a restauração é sempre motivada por algum tipo de intervenção. Então, para termos a cura de uma enfermidade, nós precisamos ir ao médico e ser examinados e ser tratados e assim por diante. Quando nós temos alguém ou alguma coisa viva ao nosso redor que precisa de cuidado, então, naturalmente, nós temos que intervir nesse processo. Pois bem, com o ser humano não é diferente. Mas quando nós pensamos na cura do ser humano, na restauração do ser humano, nós temos que nos lembrar que o ser humano é muito complexo. E ele tem toda uma conjuntura psicossomática, não é? Vamos supor que a gente tenha um defeito na face que nos impeça realmente de atuar, de enxergar devidamente. Nós vamos providenciar meios que nos permitam sobreviver, não há dúvida disso, não é? O próprio corpo disponibiliza essa condição. Mas quando pensamos na cura de alguma coisa, nós temos que pensar que não apenas estamos tratando de cura do corpo, portanto a parte biológica, a parte do nosso organismo, mas especialmente a área psicossomática nossa, que envolve tanto a área psicológica, quanto a área sociológica, quanto a área moral, quanto à área filosófica, quanto à área teológica. Vamos nos lembrar, por exemplo, para ver como isso acontece, não é? Daquele leproso que procurou a Jesus Cristo e disse: eu quero ser limpo. E Jesus Cristo o purificou da lepra. Muito bem. A sua parte biológica foi resolvida, porque as feridas desapareceram e a saúde física daquele homem voltou. Mas não só isso. Observe que, pela lei, ele deveria viver separado da comunidade. Ele não poderia ter contato com as pessoas sãs. Ele não poderia sequer comparecer à sinagoga para oferecer qualquer culto a Deus. Ele tinha que gritar de onde ele estivesse que ele era impuro. Imagine como é que é o lado psicológico de uma pessoa assim e o lado sociológico dessa pessoa. Não pode ver a família, não pode conviver com seus amigos. Na verdade, adquire um novo conjunto de amigos que são os outros leprosos que estão na mesma condição desfavorável. E quando Jesus Cristo limpa esse homem, naturalmente, para onde ele volta? Ele volta para sua casa, ele volta para sua família, ele se reintegra
à sociedade da sua região. Ele volta a trabalhar, ele volta a ter uma outra conduta. Então, quando Jesus cura uma situação física, na verdade, há outras curas que estão acontecendo na vida deste ex-leproso. E, naturalmente, então, ele vai desenvolver agora uma nova postura, porque é uma nova chance de vida. A sua ética, a sua forma de pensar, a sua forma de refletir modificam depois do seu encontro com Jesus Cristo e ele, afinal de contas, fica pensando no relacionamento agora que tem com este seu Salvador, que tem com esta pessoa que não apenas disse a ele para ir embora para casa porque ele ficaria limpo, mas mais do que isto, Jesus Cristo demonstrou que, mediante a fé, uma pessoa pode ser salva nele. E a partir daí, então, a reflexão teológica, a reflexão que nós estamos fazendo agora, por exemplo, como forma de tratar a cura que Deus fez. Há muitas outras pessoas, inclusive do nosso tempo, que passaram ou que têm passado por um processo assim, de restauração da sua parte física. Mas o que acontece é que o seu espírito se torna pacífico, o seu espírito volta a ter alegria, o seu espírito volta a ter não mais um lado de queixume diante de Deus, mas um lado de ações de graças, um lado de prontidão no serviço. Eu estou me lembrando aqui da sogra de Pedro. Disseram a Jesus, olha, ela está com muita febre. E Jesus Cristo foi até ela e tocou-lhe. E a febre a deixou, e o texto diz que ela passou a servir, passou a ajudar na distribuição dos alimentos daquela refeição que Jesus e os discípulos foram tomar naquela casa. Ou seja, ela voltou a cantar, ela voltou a sorrir, ela voltou a atuar como pessoa equilibrada, não mais enferma. E o que aconteceu certamente é que isto foi motivo de louvor e adoração e de surpresa e de contentamento de toda a família. Vamos caminhar então. Nós temos que lembrar ainda a respeito da cura, que a cura principal e definitiva do ser humano é a sua redenção mediante a obra de Cristo. Só tem esta cura, que é a cura da alma, conjugada à promessa de ressurreição do corpo e vida eterna ao lado dele. Quando nós pensamos nisso aí, nós temos que nos lembrar que se cada vez que a gente orasse a Deus pedindo cura de um mal que nós sofremos, e Deus nos curasse, nós certamente viveríamos eternamente. Porque toda vez que doesse em alguma parte do nosso corpo, a gente ia suplicar a Deus, e Deus seria então aquele corregedor daquele mal, o nosso corpo duraria muito. Entretanto, a única coisa que foi prometida e efetivada realmente como cura, como restauração do ser humano, foi isto. Se você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Mas a Bíblia nos afirma que nós estamos salvos em esperança, só que isso é uma situação definitiva. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, o texto aponta que haverá, sim, uma restauração do ser para sempre. Uma vez salvos, salvos para sempre.
Entretanto, nós somos salvos em esperança porque ainda vivemos conjugados ao corpo corrompido pelo pecado. Muito bem, isso nós sabemos. Mas o que a Bíblia também nos ajuda a lembrar é que nós somos pessoas a quem Deus prometeu ressuscitar o corpo e aí eliminar de vez a necessidade de cura. Então, enquanto estamos neste corpo corrompido, certamente a nossa vida depende da misericórdia divina, da ação de todos os instrumentos pelos quais Deus pode curar os males que nós temos. A segunda coisa que eu quero mencionar aqui é que, em virtude dessa nossa natureza limitada e corrompida, nenhuma outra cura restaura completamente nosso ser, sendo temporária, assim como é temporária a nossa existência na Terra. Um dos milagres mais gloriosos que a gente imagina que Jesus Cristo fez foi ressuscitar a filha de Jairo, foi ressuscitar o Lázaro, foi ressuscitar o filho da viúva de Naim. E também no Antigo Testamento, Elias, Eliseu, foram pessoas que viram a ressurreição de mortos. Mas eu tenho uma triste notícia, é que Lázaro morreu de novo. A filha de Jairo cresceu, ficou adulta, provavelmente se casou, teve filhos, teve netos, mas morreu outra vez. E assim por diante. Quando nós somos curados de um determinado mal físico, provavelmente a gente não vai morrer disso, mas a gente vai morrer de outra causa. Não é? É importante para nós nos lembrarmos desta situação. Quer dizer, a cura é uma intervenção divina na nossa vida, nas condições em que nós estamos, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que é feita em nós com outro propósito que não o assegurar a nossa eternidade neste corpo mortal. Então, é sempre bom invocarmos a Deus no momento de angústia, no momento de dificuldade, pensando que Deus, sim, pode curar. Mas nós temos que nos lembrar, com todo respeito a Deus, de que a vontade soberana de Deus, que nos cura mediante a fé, é também a vontade que colhe os frutos desta ação. Então, a cura sempre tem um propósito, ela não é nunca uma cura por si mesma, mas é uma cura com propósitos. O terceiro item que eu quero comentar também é que nós podemos sim ver pelo menos 3 agentes de cura atuando. O primeiro deles pode ser nós mesmos. Então, nós temos muitos mecanismos pelos quais nós deixamos de sentir dor, nós utilizamos a intervenção cirúrgica, nós utilizamos a fisioterapia, nós utilizamos vários processos que nos chegaram à mão, que a habilidade humana desenvolveu, e por meio destas coisas nós podemos sim ver curados as partes do nosso ser que estão em dificuldade. E quando eu falo disso, eu falo também do processo psicológico, do processo sociológico, dos pensamentos, da correção com exercícios. O ser humano pode ajudar o outro a se curar. É claro que nós temos que nos lembrar que Deus sempre está por trás de cada intervenção. Mas uma pessoa não precisa ser evangélica, não precisa ter o temor de Deus
para exercer a capacidade de curar. Então, quando um médico acerta o diagnóstico da nossa enfermidade e aplica os medicamentos corretos, o que acontece com o nosso corpo? Ele volta à saúde. É claro que Deus estava por trás disso. Nós sabemos que há remédios que não vão nos trazer de volta à saúde. Mas, muitas vezes, o ser humano não tem o temor de Deus e, no entanto, ele nos ajuda a vivenciar uma restauração. Nós temos que nos lembrar que a Escritura também afirma que Satanás pode curar. O diabo se transforma em anjo de luz, se transveste de anjo de luz. E ele é um eterno imitador do poder de Deus. Ele se levantará e utilizará de todos os recursos para iludir os homens. Ele, com a besta, com o falso profeta, são elementos que mostram muitos prodígios, muitas intervenções e, quem sabe, curas de pessoas. O que nós precisamos lembrar, mais uma vez, é que nada, nem o ser humano, nem Satanás, ferem a vontade soberana de Deus. E Deus, quando permite que esses agentes procedam de maneira a iludir as pessoas, é com o propósito de que estas pessoas efetivamente sejam reprovadas quando houver o dia do juízo. Entretanto, o nosso papel não é confiar nem no homem, nem nos anjos, nem em qualquer força espiritual, nem em nenhuma dominação, nenhuma potestade, mas confiar unicamente no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, para proporcionar para nós a intervenção que seja necessária na nossa vida, em qualquer área do nosso ser. Contudo, nós precisamos nos lembrar que Deus tem o propósito quando diz sim para a nossa cura ou quando diz não para a nossa cura. O apóstolo Paulo insistiu com Deus pelo menos 3 vezes no sentido de que Deus lhe retirasse o espinho na carne. E Deus disse não. E explicou: a minha graça te basta. Então o apóstolo Paulo entendeu: eu quero ser uma pessoa doente, pela qual o poder de Deus seja manifestado entre as pessoas. Eu prefiro assim. Eu prefiro estar com dores, eu prefiro estar com dificuldades e depender do Senhor para que Ele exerça toda a autoridade e todo o poder, do que fazer as coisas não tendo dor, não tendo dificuldades para me locomover, etc. A última coisa desse quadro é que a cura promovida pelo Senhor sempre testemunha a sua glória para o bem daqueles que hão de ser salvos. A cura por outros agentes serve unicamente à glória humana e é vã para salvar. Note você que quando Jesus Cristo veio, ele utilizou-se de muitos sinais e milagres, de intervenções, seja na natureza, seja na vida dos seres humanos, seja no corpo dos seres humanos. Mas ele não veio para fazer isto. Ele veio para proclamar que estava chegado a todos o reino de Deus. Acontece que quando ele via as multidões, ele se compadecia das multidões, e o texto bíblico nos mostra que essa compaixão de Jesus Cristo tratava não apenas da alma da pessoa, mas tratava do seu corpo. E muita gente foi curada por Jesus Cristo,
João, quando fala dos milagres de Jesus e das coisas que Jesus Cristo fez, ele diz que não caberia o número de livros na terra. É importante, então, nós pensarmos em tudo isto que nós vimos até agora para podermos estudar o texto que vai ser o objeto da nossa atenção nesta ocasião. Vamos voltar ao texto, então. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. A oração é para ser exercida nos momentos de alegria, claro, de louvor, de adoração, de bendição do Senhor, mas também a oração é um expediente que Tiago, o autor da epístola, está direcionando a todos nós. Você está passando por dificuldades? Faça oração. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa. Você está com ansiedade por alguma coisa que está lhe acontecendo? Então, use súplicas e ações de graças. Conte tudo para Deus e deixe que a paz do Senhor, a paz de Deus, invada sua mente e seu coração. Então, você está com dificuldades? Faça oração. Está alguém feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Observe aqui, essa oração de fé, e não necessariamente o óleo, mas essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, será perdoado. Observe aqui que a restauração dita por Tiago trabalha tanto na direção de cura do enfermo, provavelmente um mal físico, quanto uma cura espiritual. Porque se essa enfermidade foi resultado ou não de pecado, o pecado será perdoado. E se por um acaso não foi originada no pecado, também o pecado será perdoado pela oração da fé. O que a gente observa? Nós observamos que o binômio oração e cura está interligado. A oração é a chave para superarmos as dificuldades e, portanto, sermos curados delas. Como é que nós ultrapassamos as dificuldades? Nós ultrapassamos quando nós estamos num relacionamento estreito com Deus e isto torna mais fácil, mais alisado, mais reto o nosso caminho sem que haja tropeço. Mas o texto nos leva a algumas perguntas. O que é uma oração da fé? Tiago falou aqui, a oração de fé. O que é a oração de fé? Bom, será que é como muita gente que eu já ouvi? Não, eu tenho muita fé. E eu confio na minha fé quando eu faço oração. Será que é isto? Segunda pergunta. Olha, o meu testemunho, o testemunho que eu posso dar a respeito da oração do missionário tal, do pastor tal, da missionária tal, da pastora tal, é que a oração deles é poderosa. Então, eu tenho fé na oração deles. Pois é, eu quero recordar aqui, novamente, o fato de que o apóstolo Paulo, quando falava a respeito da nossa vida em Cristo Jesus, nos disse que o Espírito Santo é nosso ajudador e nos ajuda nas nossas fraquezas porque nós não sabemos orar como convém. Nós não temos o discernimento, mesmo sendo pessoas muito crentes, nós não temos o discernimento correto da vontade de Deus.
E por conta disso, nós podemos, então, precisamos de auxílio do Espírito Santo para que a nossa oração seja acolhida. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, que sonda o coração de Deus e conhece o nosso coração, vai fazer, por meio de gemidos inexprimíveis, os ajustes na nossa oração. Então, não é aconselhável nem ter fé na própria fé, nem ter fé nas orações que as pessoas fazem, porque elas são imperfeitas, incompletas e muitas vezes absolutamente erradas. Mas eu também já ouvi gente dizendo assim: eu creio que fulano de tal vai ser curado. A minha fé está na cura do enfermo. Então, a oração de fé nada mais seria do que uma espécie de exigência para Deus. O Senhor tem obrigação de curar, o Senhor tem a responsabilidade de cuidar porque é um filho do rei. Então, eu creio que fulano vai ficar bom e eu determino isto. É um pouco ruim nós pensarmos que Deus se sujeita a esse tipo de pensamento, porque Ele está absolutamente acima de todos os nossos pedidos e das nossas ordens. Nós somos como poeira aos seus olhos, pó. Na verdade, Deus conhece essa nossa fragilidade e é por isso que Ele é tão amoroso e misericordioso, não é? Mas a oração da fé, eu posso então entender que é fé na pessoa de Deus, na soberania de Deus e no poder de Deus. Quando eu me aproximo de Deus pedindo a cura, eu estou manifestando o desejo do meu coração. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho que dizer para Deus que efetivamente eu sonho com a cura, com a minha própria cura ou com a cura do meu irmão, daquele que está sofrendo aflição. Mas eu tenho que dizer: Senhor, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, o Filho do Deus vivo, disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quer dizer, nesta atitude registrada pelos evangelistas, fica muito claro que Jesus Cristo estava implorando por uma necessidade pessoal, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo: todavia, o Deus aqui é o Senhor. O soberano aqui é o Senhor. O plano aqui é do Senhor. O poder aqui é do Senhor. Então, ainda que eu queira muito, eu vou me sujeitar ao que o Senhor quer. E pode ser que Deus resolva isso na mesma hora. Pode ser que a gente veja o nosso doente se levantar com a oração feita. Mas pode ser que ele seja levado para a eternidade, no caso de ser um doente terminal. Pode ser que Deus o cure alguns meses depois. O importante para nós é pensarmos que a oração e a cura estão intimamente relacionadas ao poder de Deus, à soberania de Deus e aos propósitos que Ele tem para a nossa existência. Então, respondendo esta pergunta que está aí, é sempre respondida a oração da fé? Como eu acabei de falar, existe já, ainda não e não. Deus é quem sabe. E é nisto que reside o mérito que o cristianismo propõe. Deus quer pessoas que pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com Ele. Dentro desse quadro, Deus vai fazer sua vontade. E pode ser que uma pessoa absolutamente justa, abençoada, muito crente, nunca tenha uma resposta positiva para a cura.
porque o que importa para Deus é que esta pessoa o sirva na condição em que está, porque assim será melhor, mais poder de Deus haverá sobre a sua vida. Um outro aspecto que Tiago levanta aqui, e nós estamos chegando já ao final do vídeo. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio, bastante tempo. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Você pode observar aí no exemplo que Tiago dá a respeito de Elias, como a terra sofreu, como a terra endureceu, ficou estéril. Mas quando vieram as chuvas, então não houve apenas a restauração das pessoas, mas houve restauração da terra e a terra começou a produzir suas colheitas. O importante aqui, que eu quero enfatizar, para terminarmos o vídeo, é a confissão de pecados uns aos outros. É claro que nós temos pecados que só Deus sabe. Nós não precisamos sair pela igreja dizendo aquilo que só Deus sabe e nós, não é? Aquilo que está no nosso íntimo, a nossa impureza, a nossa cobiça, a nossa avareza, a nossa falta de comunhão. Nós não precisamos contar isso aos outros. O que nós precisamos confessar uns aos outros é quando isto afeta os outros. Quando nós mentimos, quando nós praticamos qualquer ato que prejudica o outro, quando nós escandalizamos o outro por conta da nossa liberalidade em relação à palavra de Deus, quando nós deixamos de atender à vontade de Deus e isso fere o nosso irmão, desconstrói o nosso irmão, maltrata espiritualmente o nosso irmão, nós temos que pensar aqui que estas coisas são para ser restauradas. Então, a restauração, a confissão dos pecados uns aos outros fala de restauração de amizades, fala de restauração de comunhão. E o texto nos mostra que nós devemos orar uns pelos outros para sermos curados. E é nesse contexto que temos o entendimento de que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quando nós estamos bem com os nossos irmãos, quando nós estamos de forma correta e começamos a orar uns pelos outros, aí nós começamos a ver resultados. Então, a confissão mútua de pecados que afetam a saúde física e a oração mútua pela cura são chaves para a cura e vitalidade espiritual da igreja. Quando nós guardamos ressentimento dos irmãos, quando nós somos atacados por eles, ou quando nós os atacamos e agredimos com palavras, com gestos, a comunhão se esvai. Não existe o porquê e nem o prazer de estarmos juntos. Mas quando nós nos abrimos, nós nos desculpamos, pedimos perdão e ao mesmo tempo nós começamos a orar para que uns aos outros sejamos curados, não só do ponto de vista do corpo, mas do ponto de vista da alma, com certeza nós sabemos que Deus vai fazer da nossa igreja uma igreja sadia, uma igreja alegre, uma igreja abençoadora. E por último, nós temos que pensar aqui no fato de que a pessoa justa não é necessariamente uma pessoa que não tem doença, não é? Já vimos por aí que muita gente afirma que depois que uma pessoa aceita a Cristo, não fica mais doente. Isto é um erro
um erro sério. E nós encontramos na Bíblia gente muito crente que ficou doente, não é? Epafrodito, por exemplo, foi levar as ofertas da igreja dos Filipenses para Paulo e ficou muito doente até a morte. Era muito crente. Então, graças a Deus, o Senhor o curou. E ele pôde voltar para a sua região e ajudar os irmãos de fé. Então, o justo é aquele que, mesmo fisicamente enfermo, tem consciência da soberania de Deus e em completa paz com os irmãos de fé mediante a confissão de pecados, ora em favor da cura de todos. Dá para nós percebermos, então, que quando Tiago nos convida a buscar a cura, ela sempre será por meio da oração, será sempre por meio da dependência. E nós devemos, sim, orar pela cura, pedir que Deus tanto nos proteja das enfermidades, quanto Deus tire as nossas enfermidades, mas também a nossa oração deve se estender no sentido de que Deus tire aquele mal físico, mas ao mesmo tempo nos devolva a alegria, ao mesmo tempo trabalhe o nosso emocional, trabalhe a nossa condição espiritual, que nós tenhamos uma vida renovada e nunca esqueçamos de agradecer pelo livramento que Ele nos deu. Mas devemos nos lembrar que precisamos também ter uma vida transparente diante dos irmãos por meio da confissão dos pecados que afetam a todos e da oração mútua, a fim de que haja cura na igreja toda. Precisamos nos lembrar que mesmo que tenhamos sido curados de uma enfermidade por uma intervenção cirúrgica feita por um cirurgião não cristão, é uma ação que provém da graça de Deus. Precisamos nos lembrar que, então, as curas, todas as curas, ainda que sejam por agentes que não sejam legítimos, elas estão debaixo da autorização divina. Devemos nos lembrar que as curas que nós vemos, que nós assistimos, elas estão sempre atingindo ou sendo objeto da atenção de Deus para os seus propósitos eternos. Eu espero que estas reflexões tenham ajudado você a pensar um pouco a respeito da relação entre oração e cura. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te sustente e te anime.